Olá, boa noite. Vamos fazendo a nossa prece, respirando calmamente, profundamente, sentindo o ar. Vamos buscando ligação com os nossos mentores, com o nosso mentor individual, nosso anjo de guarda, agradecendo a sua presença, a sua proteção. Buscamos ainda em nossas mentes, em nossos corações, o nosso Mestre Jesus, a quem agradecemos a oportunidade de estarmos aqui com muito amor, seguindo seus passos, seguindo o seu Evangelho. Nessa proteção e amparo, vamos iniciando o Evangelho desta noite com a prece. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações e livra-nos do mal. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem. Hoje o tema que eu escolhi é um tema que eu vou falar mais tarde em outra casa. Bem-aventurados os aflitos. Está no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os aflitos. No item 1 está: Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados que sofrem perseguição pela justiça, porque o reino dos céus é para eles. 2. Vós sois bem-aventurados, vós que sois pobres, porque o reino dos céus é para vós. Vós sois bem-aventurados, vós que agora tendes fome, porque serais saciados. Vós sois felizes, vós que agora chorais, porque rireis. Mas ai de vós, ricos, porque tendes vossa consolação no mundo. Ai de vós que estáis saciados, porque tereis fome. Ai de vós que rides agora, porque sereis reduzidos ao pranto e às lágrimas. Lucas capítulo 6, versículo 24 a 25. A explicação do texto. Justiça das aflições. As compensações que Jesus promete aos aflitos da terra não pode ocorrer senão na vida futura. Sem a certeza do futuro, essas máximas seriam um contrassenso. Bem mais seriam um engodo. Mesmo com essa compreensão, mesmo com essa certeza, compreende-se dificilmente a utilidade de sofrer para ser feliz. E disse, para ter mais mérito. Mas então pergunta-se, por que uns sofrem mais do que outros? Por que uns nascem na miséria e outros na opulência, sem nada terem feito para justificar essa posição?
Porque para uns nada dá certo, enquanto para outros tudo parece sorrir. Mas o que se compreende menos ainda é ver os bens e os males tão desigualmente repartidos entre o vício e a virtude. Ver homens virtuosos sofrerem ao lado dos maus que prosperam. A fé no futuro pode consolar e fazer ter paciência, mas não explica essas anomalias que parecem desmentir a justiça de Deus. Entretanto, desde que se admite que Deus não se pode concebê-lo sem o infinito das perfeições, ele deve ser todo poder, toda justiça, toda bondade, sem o que não seria Deus. Se Deus é soberanamente bom e justo, não pode agir por capricho nem por parcialidade. As vicissitudes da vida têm, pois, uma causa, e uma vez que Deus é justo, essa causa deve ser justa. Eis do que cada um deve se penetrar bem. Deus colocou os homens sobre o caminho dessa causa pelos ensinos de Jesus. E hoje julga-os bastante maduros para a compreender, revelou-a julga-os bastante maduros para a compreender. Revelou-as anteriormente pelo Espiritismo, quer dizer, pela voz dos Espíritos. Muito bem. Quando eu tenho oportunidade de conversar com companheiros, amigos, parentes evangélicos, e eu proponho essas questões, né? Como pode uma pessoa nascer, por exemplo, filho de um pastor, ter a vida inteira dentro da igreja, pela qual eles creem ser a melhor, né, a que salva. Esse filho, então, está com uma porcentagem muito grande de chance de ser salvo, segundo a fé cristã dos evangélicos, né? Vai ser batizado, logo que chegar à idade adulta, vai se casar com uma moça da igreja, né? Tudo leva a crer que isso vai acontecer. Bom, eu sou espírita desde meus 17 anos. Tenho 3 filhos, meus 3 filhos nasceram, cresceram e foram educados segundo o que eu creio dentro do Espiritismo. Se for como os evangélicos, pensa quem terá mais chance de ser salvo, o filho de um pastor ou os meus filhos que nasceram e cresceram dentro do Espiritismo? Vou mais além, né? Um filho de um budista lá no Oriente, lá no Nepal, um filho de um africano que nasce em regiões de fome, vive por milagre até os 13, 14 anos e morre de fome, sem nem saber o que é religião, o que é fé. Um filho de um bandido em países que são ditaduras, né? Que nasce numa favela e é obrigado a entrar no crime desde cedo. Então, quem tem mais chance de ser salvo? O filho daquele pastor ou qualquer um desses? É claro que qualquer pessoa de bom senso vai responder que é o filho do pastor, né? Segundo a crença dos cristãos evangélicos.
Então, como que funciona a justiça de Deus se só tiver uma vida? Se eu não posso escolher aonde eu vou nascer, se é Ele que escolhe por mim aonde eu vou nascer, quais são as minhas chances? Então, a explicação desse texto lido de hoje, das misérias, da fome, daqueles que têm mais do que outros, dos que desde o seu nascimento até o seu desencarne sofrem, passam necessidades e dificuldades, a explicação está na reencarnação. Está na lei de ação e reação. As pessoas que sofrem, as pessoas que passam necessidades, não são pessoas inferiores às que são ricas, às que nascem em berço de ouro. Muito pelo contrário. Jesus se fez pobre, caminhou entre os pobres, seus 12 discípulos eram pobres, havia alguns deles que tinham mais condições, né? Mateus e Judas, mas ainda assim, enquanto estiveram com Jesus, passaram fome, passaram necessidade. Os grandes homens que caminharam sobre a terra e que são reconhecidamente espíritos evoluídos, como Francisco de Assis, abriu mão de sua riqueza e se fez pobre e caminhou entre os pobres. Bezerra de Menezes era um homem bem de vida, morreu na miséria porque se desfez de seus bens para auxiliar os pobres e ficou conhecido como médico dos pobres. Eurípides Barçanufo também. Chico Xavier poderia ter sido rico, mas dedicou-se aos pobres e aquilo que seria uma fortuna dos livros que ele psicografou foi destinado aos pobres, às casas que ele mantinha até hoje. Então, pobreza, dor, sofrimento não é sinônimo de baixa evolução, de espírito sofredor. Mas é uma condição que muitas vezes o espírito, ao reencarnar, se impõe antes do reencarne, para que essa condição lhe dê